fora, os Wests eram apenas duas pessoas felizes, mas por dentro eles eram duas pessoas sádicas que torturavam, abusavam e assassinavam pessoas jovens. Hoje eu vim falar pra vocês a história do casal Fred e Rose West. Olá pessoas, sejam mais bem-vindas a esse canal que fala sobre crimes reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu aqui no canal. Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilhe para os seus amigos. E se você já é inscrito no canal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre a história do casal serial killer Fred e Rose West, que aterrorizou os Estados Unidos. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. A ibistrofilia, ou também conhecido como a síndrome de Bonnie e Clyde, é um padrão comportamental que faz com que uma pessoa fique gostando de alguém e sinta uma atração sexual por outra pessoa que comete crimes. E essa síndrome foi um dos traços psicológicos que marcaram a relação de Rose e Fred West, que foi um dos casais de serial killer mais famosos do mundo. Fred foi preso várias vezes e para Rose isso era algo fenomenal. Tipo, ela amava isso em Fred. Mas então, se você ficou curioso, assista até o final, que agora sim vai começar a história deles. Frederick West nasceu em 29 de setembro de 1941 em Murchmurkle, uma vila de Herefordshire. Eu não sei falar esse nome. Ele foi o segundo de 6 filhos de Walter Stephen West e Daisy Hannah Hill. Fred teve uma infância bem controversa e, mais uma vez, vai contra as criações comuns de um filho. Fred veio de uma família fazendeira e seu pai era completamente autoritário, e ele querendo que seus 6 filhos, trabalhassem desde cedo. A sua mãe, a Daisy Hill, era completamente super protetora, mas com Fred, ele era praticamente o filhinho da mamãe. E foi desde criança que Fred começou a ter pequenos hábitos de furto. O garoto também passou a não tomar banho e se vestir de maneira desleixada. Aos 15 anos, em 1956, ele deixou os estudos e começou a trabalhar em uma outra fazenda. A partir dessa idade, os instintos sexuais de West começaram a se desenvolver, assim como as ideias que ele tinha sobre mulheres. Ele simplesmente tratava as mulheres como objeto e como um simples fato para ele se satisfazer sexualmente. Ou seja, as mulheres não passavam de apenas um objeto sexual para ele. Segundo Fred West, muito de seu comportamento errático foi apresentado por sua mãe, porque, segundo ele, ela tinha apresentado zoofilia a ele aos 12 anos. E também uma série de incestos que ele viu o seu pai fazendo com a irmã. Mas segundo um dos irmãos de Fred, isso não passava de uma desculpinha para que Fred não fosse condenado. 2 meses depois dele ter feito 17 anos, Fred teve um acidente de moto e fraturou o crânio e também teve um braço e uma perna quebrados. Segundo alguns médicos que examinaram Fred, a placa de metal que ele tinha no crânio pode ter mudado seu comportamento. Em 1961, Fred foi acusado e condenado por abusar de uma menina de 13 anos. Mas o caso não foi pra frente porque não tinha provas sólidas. E também foi porque a garota se recusou a testemunhar. Ele foi expulso de casa e começou uma vida sem regra. E foi mais ou menos nessa época que ele já era famoso pelos pequenos furtos. Em 1962, ele se casou. E junto com sua esposa, ele se mudou para um lugar chamado Gloucester. Hannah Costello, que era esposa de Fred, já estava grávida de um outro relacionamento anterior. Ela ganhou o bebê e eles começaram a chamar ela de Charmaine. Só em 1964 que Hannah teve a primeira criança vinda de Fred, a Annie Mary. E foi também mais ou menos nessa época que eles conheceram Annie McFall, com quem Fred teve relações extraconjugais. Annie, teoricamente, tinha pedido a Fred para que largasse a Hannah, mas Fred não ficou muito satisfeito com aquele pedido e simplesmente a matou, desmembrando seu corpo e o enterrando em uma plantação de milho. Rosemary Pauline Letts nasceu em 29 de novembro de 1953, na pequena cidade de Northam, em Devon, Inglaterra. Ela foi a 5ª filha do eletricista William Andrew Letts e sua mãe era Daisy Grindoline Fuller. Rose começou a sofrer impactos do que seria uma vida bem ruim ainda no útero da mãe. Daisy sofria de uma depressão tão profunda que ela chegou a receber tratamentos elétricos. Detalhes: era ainda enquanto Daisy estava grávida de Rose. Por isso, muitos médicos que a examinavam diziam que essa descarga de choque pode ter afetado seu comportamento, já que ela sofria bipolaridade.
Ela também tinha sintomas de déficit de atenção, sem contar com a sua explosão de agressividade que acontecia quase todo dia. Em meio a tudo isso, ela também foi criada em um lar bem controlador e abusivo. Além de ter que lidar com as crises da mãe, ela também tinha que enfrentar o pai, que mais tarde foi diagnosticado com esquizofrenia. Além de Rose sofrer quase que diariamente com agressões, ela também tinha que enfrentar o pai que queria abusar dela. William forçava que Rose e uma de suas mães estivessem nuas e que tivessem relações sexuais entre si. E enquanto William abusava de uma delas, ele obrigava que a outra assistisse e se tocasse enquanto via aquilo tudo. Acredita-se que o ambiente familiar em que Rose viveu pode ter influenciado em seu comportamento mais tarde, porque ela praticamente replicava o que ela tinha visto. E aos 13 anos, ela começou a molestar os seus irmãos mais novos. E foi nessa mesma época que, supostamente, Rose começou a desenvolver certo fascínio pelo próprio corpo. Desfilando nua pela casa, também ela começava a dar em cima de homens mais velhos. Quando ela tinha mais ou menos 15 anos, os seus pais se separaram e Rose chegou até mesmo a viver com sua mãe durante um tempo, mas logo assim ela decidiu viver com o pai em Bishopsclave. E em 1969, enquanto esperava um ônibus, Rose viu passando Fred West e ela se apaixonou completamente por ele, sendo que ele já tinha 27 anos. A princípio, o pai de Rose se mostrou certamente relutante com o relacionamento de Rose e Fred, chegando até mesmo a internar Rose várias vezes. Em 1970, Rose ficou grávida de Fred. E quando eles se mudaram para uma casa que mais tarde ficou conhecida como Casa dos Horrores, Fred trouxe suas duas filhas junto com ele. Incentivada pelo marido, Rose começou a se prostituir em um dos quartos, conhecido como o quarto de Rose. Uma das filhas de Fred, provavelmente a Charmaine, era responsável por agendar esses encontros para Rose. E depois ela era abusada junto com sua irmã, Anne Mary. As duas eram vítimas de seu pai e de homens que pagavam pelo sexo e até mesmo pelo seu próprio tio. Anne Mary ficou até mesmo grávida de seu próprio pai e também pegou algumas doenças sexuais. Fred, para gerar esse certo lucro para a casa, começou a chamar alguns colegas de trabalho e também vários desses clientes que vinham para a casa de Fred viam esses anúncios em revistas e jornais. Ao longo de tudo isso, Rose engravidou 8 vezes, sendo 3 vezes dessas de clientes. Mas Fred cuidou de todos eles. Todas essas crianças começaram a se tornar servas do casal em serviços domésticos e também foram usadas como objetos sexuais. Quando Hannah Costello foi pegar suas duas filhas de volta, Fred simplesmente ficou irado com aquilo tudo e a drogou, abusou dela e a enforcou no carro. Durante um certo tempo, todo o comportamento descontrolado e raivoso de Rose começou a cair mais sobre Anne e Charmaine, que eram as filhas de Fred com a Hannah Costello. E com o total apoio de Fred, esses episódios de surto geralmente caíam mais em cima de Charmaine. A criança, quando era amarrada nessa cadeira, ela geralmente apanhava com uma colher de pau, muitas vezes era chicoteada e até mesmo amarrada no teto pelo cabelo. Em junho de 1974, quando Fred foi solto durante um curto período de tempo, já que ele foi preso por pequenos furtos. Acredita-se que durante esse tempo que ele ficou preso lá, Rose matou Charmaine. E foi mais ou menos a partir desse episódio que eles dois começaram a virar um casal serial killer, matando cerca de 8 pessoas em um período de 6 anos. Para cometer esses tais delitos, eles transformaram o porão da casa em uma sala de tortura e abuso sexual. Nesse porão, ele aprisionava algumas adolescentes menores de idade e abusava delas. Além de abusar, ele também matava e enterrava todos esses corpos das vítimas no próprio terreno da casa. Como o casal nem sempre matava as vítimas que eles abusavam, muitas dessas garotas começavam a denunciar o casal na polícia. Em resposta a isso, em agosto de 1992, o detetive Hazel Savage conduziu uma busca na casa de Fred e de Rose com o pretexto de buscar certos indícios de roubo. O detetive, no entanto, encontrou certos vídeos de abuso infantil e também alguns relatos escritos de tudo o que estava acontecendo na família. E durante a investigação, Anne Mary confessou que ela sofria durante anos de abuso sexual. Porém, com medo, também é compreensível que ela tenha ficado com medo, já que ela era oprimida
todos os dias. Ela não comentou nada sobre as matanças que ela via dentro da casa. Nem mesmo comentou a morte de sua irmã. Com essas e outras dificuldades, eles só conseguiram um mandato de busca e apreensão em fevereiro de 1994. E foi dessa vez que eles conseguiram encontrar o resto mortais de 2 mulheres. E à medida que esses restos mortais começaram a aparecer, Fred West confessou tudo à polícia. E no dia 13 de novembro de 1994, ele foi acusado de 11 assassinatos e Rose foi acusada de apenas 10. E antes de ser levado a julgamento, Fred se enforcou em sua cela. E depois de quase 10 meses de julgamento, Rose foi condenada à prisão perpétua por 10 assassinatos. Devido aos crimes do casal, alguns filhos tentaram se suicidar e até mesmo Fred pediu para que Rose se suicidasse, para que eles pudessem ficar junto um ao outro, seja onde ele pensou que estaria. Mas ela acabou que não se matou e está viva. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar para os seus amigos. E até semana que vem com mais um caso criminal.